a eternidade que modela nosso presente. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Colossenses 2, 1 e 2. Como instrumento de Deus, Paulo traz a nós verdades maravilhosas. Dentre todas, certamente nada supera a verdade da ressurreição já realizada. Não apenas Cristo já ressuscitou, mas nós todos já ressuscitamos com ele. A construção no grego mostra a chamada condição de fato, expressando algo real, não uma hipótese. É como se, no português, você dissesse a uma pessoa a quem você sabe que é casada: se você é casado, deve agir de tal forma. Claramente, não está se questionando se há união matrimonial, mas, ao contrário, está se partindo exatamente desse fato. É assim que Paulo inicia sua argumentação no verso epigrafado. Uma vez que fostes ressuscitados com Cristo, ou já que fostes ressuscitados com Cristo, é fato, é certo. O verbo traduzido como fostes ressuscitados está em uma qualidade de ação definitiva e completa, expressando que isso já ocorreu realmente. A voz é passiva e explicita que não tivemos participação alguma nisso. Somos inteiramente inertes na obra de nossa salvação. Recebemos a ressurreição de graça. Até aqui, o apóstolo enfatiza que todos nós já fomos realmente ressuscitados com Cristo. Mas como entender isso, se ainda sou um pecador neste mundo caído? Primeiramente, devemos saber que é verdade que expressa a garantia de nossa ressurreição final na volta do Salvador. Mas é isso e muito mais. Tal certeza já é o resultado do fato fundamental. Significa dizer que real, histórica e existencialmente estávamos unidos a Cristo na cruz e no túmulo. Quando Cristo morreu, todos nós, real, histórica e existencialmente, morremos com ele. Entendamos que sua tumba era uma cova coletiva, um túmulo coletivo. Uma multidão saiu com ele do sepulcro, a multidão de todos os eleitos que já haviam morrido e os que ainda haveriam de nascer neste mundo. Entendamos assim que, na conversão, assumimos a ressurreição que já foi realizada. Essa é a nova natureza que é implantada em nós. No entanto, ainda estamos aqui, mortais, pecadores e em um mundo caído. Continuamos tendo episódios de pecado em nossa vida, mas não vivemos mais em impiedades por causa do novo homem implantado em nós, o homem ressurreto, que tem Cristo ressuscitado como padrão e modelo. Compreendamos, então, que por termos morrido e ressuscitado realmente com Cristo, o poder da ressurreição já está em nós. É por isso que Paulo pode nos exortar por meio de um imperativo. Buscai as coisas de onde está Jesus, onde vive o Salvador, a saber, no céu, à destra de Deus. Porém, como poderíamos fazer isso? Vejam que é dirigido a nós, não está mais na voz passiva. Portanto, nós é que devemos realizar isso, e pela qualidade de ação do verbo, em caráter constante e ininterrupto. Só poderíamos cumprir esta ordem se algo que realmente vá muito além da capacidade de homens caídos esteja em nós. A imagem do Cristo ressurreto é implantada em nós no ato de nossa conversão, pois fomos ressuscitados com ele. O Espírito de Deus passa a morar em nós por causa disso, pois somos redimidos, ressuscitados. Sua obra é ir tirando toda a casca de pecado de nós, que empana a nova natureza,
manifestando mais e mais o novo homem ressuscitado que há em nós. No entanto, temos participação nisso. Na salvação, não, mas na santificação, na consagração e no crescimento espiritual, sim. De certa forma, ainda somos passivos, pois quem os operará será sempre o Espírito Santo. Todavia, nossa responsabilidade é nos dedicar a Deus diariamente, lendo as Escrituras com vagar, tendo tempo de qualidade para orar, experimentar a comunhão com o Altíssimo. Isso está implícito em nossa busca das coisas do alto. Reparem que fazer isso é mirar e desfrutar a comunhão com o Cristo, pois ele está lá. No entanto, não há como negar que nossa época tenta nos fazer seus filhos. Somos constantemente bombardeados, pressionados à aceitação de todas as práticas e conceitos, gostos e a falta de qualquer padrão. O certo e o errado foram substituídos por aquilo que quero e aquilo que não quero. Nossa época é fluida e mutante, onde tudo se mostra volátil e instável. É essa a vertigem do pós-modernismo. Ficamos como que tontos com a falta de balizas, de limites, de modelos. O mundo tenta nos convencer de que não há verdade absoluta e de que a única religião aceitável é aquela politicamente correta de um Deus sem face, sem livro, sem doutrina, que está para apoiar o ser humano, não importando o que este queira e faça. A falta de segurança interna leva à procura de alguma estabilidade fora do homem, ou seja, ao apego exagerado às coisas desta terra. O ser humano atual vive a aridez e o vazio de alma, que busca compensação no acúmulo de riquezas e conquistas. Procura desesperadamente se agarrar a coisas que deem sentido à sua miserável existência. É assim que, quando termina um projeto pessoal ou alcança um bem material tão desejado, a satisfação rapidamente se esvai, obrigando-o ao desagrado de ter que ver novamente o vazio de sua alma, pois a névoa da satisfação pessoal momentaneamente a encobriu. A busca frenética das coisas nessa presente existência tem como único objetivo desviar os olhos do vácuo de si mesmo, validar os dias com algum tipo de propósito. Infelizmente, os crentes estão se rendendo também a isso. As preocupações e ansiedades em sua vida só podem ser explicadas pelo excesso de apego às coisas e pessoas desta terra. A instabilidade e a vertigem são relativas à existência terrena, não à vida espiritual. Mesmo o suprimento terreno pode faltar, mas jamais aquele que faz transbordar a alma. Uma sociedade cada vez mais pagã ou ateia tem imposto à igreja atual pesada influência. No entanto, encontramos a receita para acabar com a ansiedade, as preocupações, as depressões, nas palavras de Paulo aos Colossenses. É necessário nos desapegarmos da presente vida e mirarmos exclusivamente a vida celestial. Reconhecer que não há valor eterno em nada desta terra. Tudo passa, às vezes mais rápido do que supomos. O apego exagerado à presente existência faz com que o crente tenha um terrível medo da morte, mais do que do próprio inferno. Ele não quer partir. Boa parte dos crentes atuais tem como maior anelo de seu coração uma heresia, uma utopia do avesso, oculta no mais profundo de sua alma. Sonha com a hipótese de Deus tornar eterna essa vida decrépita e miserável,
cheia de dores, traições e sofrimentos, amaldiçoada pelo pecado. Ele não quer morrer. Quantas vezes já vimos em reuniões de oração crentes agradecendo o livramento de algum acidente grave, como se dissessem: quase fui parar no céu, mas graças a Deus ele me livrou disso. O desejo pela morte é incompatível com a vida cristã, mas a morte chegada no tempo de Deus é muito bem-vinda. É glória para todo nascido de Deus, o desfrutar mais intensamente da vida eterna que já tem. Certamente, não quer dizer que devamos procurá-la, mas olhar para a morte com olhares bíblicos, olhares eternos. Isso quer dizer que, se um crente verdadeiro tem a oportunidade de perceber que a morte se aproxima, o brilho da glória deve estar em seus olhos. Para que busquemos as coisas do alto, nossos pensamentos têm que estar constantemente orientados para elas. Nossos pensamentos não podem estar à deriva. Eles têm que estar sempre sob rígido controle e vigilância, não apenas para que não se tornem impuros, dando vazão a inúmeros pecados por pensamento, mas para que se apeguem sempre às melhores coisas, aquelas que edificam e solidificam em nós toda a esperança das promessas de Deus. Vivemos neste mundo, mas não somos daqui. Esvaziemo-nos de nossas próprias vontades e apegos. O poder da ressurreição está em nós. Já somos novos homens e para nós só há vida eterna além da morte. Se nos desapegarmos das coisas terrenais, não é possível haver qualquer ansiedade ou depressão. Entreguemo-nos completamente a Deus, confiando nele e em sua vontade. Haverá tal leveza no coração, a ponto de nossa alma experimentar arrebatamento deste mundo, a morada no esconderijo do Altíssimo. Viva com os olhos na eternidade. Tenha um excelente dia na presença de Deus. Reverendo Jair de Almeida Júnior.